Olá, estudante. Espero que você esteja animado para mais um estudo. Eu peço que você já se inscreva no canal, já deixe o seu gostei, já compartilhe também esse conteúdo para mais pessoas poderem ver e nosso canal crescer cada vez mais. Hoje o tema será sobre dinossauros. Existiram ou não? O que a Bíblia diz, onde eles estiveram, o que nós vamos pensar a respeito disso? O meu objetivo com esse vídeo é que nós cheguemos ao final com uma opinião, com uma ideia do que eles são, o que eles foram, para que serviram, e se eles foram extintos ou não, até trazendo essa curiosidade, tá? Eu quero responder, inclusive, uma pergunta que é trazida em uma rede social chamada Quora, que eu vou colocar na tela para você ver. Mas primeiro, eu vou compartilhar aqui com você o quadro branco. Nós temos aqui esse tema para nós atingirmos e considerar que a aula foi feita. Chegamos no final e a aula vai ser encerrada, certo? Ó, os dinossauros existiram, a Bíblia nega ou confirma. Por que não fala deles? Onde eles estiveram? O que aconteceu com eles? O que muda para nós cristãos? Eis aí as questões. E agora, a gente vai à rede social para analisar essa questão, inclusive com alguns diálogos, lendo também o que as outras pessoas imaginam. Na tela com vocês, a rede social Quora, e aqui está a pergunta: como eu, como cristão, posso explicar a existência dos dinossauros? Tem aqui pessoas falando sobre o caso. Mas é muita coisa pra gente ver aqui. Olha só, eu não vou ler. Porque os dinossauros não são mencionados na Bíblia? Essa é uma pergunta que a gente já pode responder também. Mas vamos lá. Como cristão, posso explicar a existência dos dinossauros? Como cristão, a primeira coisa que a gente faz é ir na Bíblia, não é? Então vamos abrir Gênesis. Aqui, estudante, Gênesis 1 diz: no princípio, a palavra aqui encontrada é Bereshit, né? Bereshit, em um princípio, tá? Em um princípio, não sabemos o tempo, não sabemos em qual momento, em um princípio, nem qual é o padrão ou a referência para entendermos qual princípio é esse. Então, em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí vence milhões e milhões e milhões e milhões e muito tempo. E a terra, entretanto, aí vem, era sem forma e vazia. Agora, eis um detalhe interessante. Em uma tradução, está dizendo que a terra veio a se tornar sem forma e vazia, tá? A terra veio a se tornar sem forma e vazia. Milhões e milhões e milhões de anos entre a terra se tornar sem forma e milhões e milhões e milhões de anos vazia. Olha que coisa interessante. E então, olha, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Vou mudar a tradução desse aqui para outro. A CF. Em vez de King James, está muito confusa essa ACF. Aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Tá, o que aconteceu aqui, estudante? Primeiro, muito tempo se passou entre o verso 1 para o verso 2. E muito tempo se passou entre a terra chegar a se tornar sem forma e depois se tornar vazia. E então haver trevas sobre a face do abismo. Vamos ilustrar isso aqui para você entender, tá? Eu quero posicionar isso e com calma, porque esse realmente vai ser um estudo. Então vamos. Ó, Deus criou tudo. Criou. Eu vou usar uma teoria que é a do Big Bang. Big Bang. Para o Big Bang ser possível, aquela explosão do haja, era preciso um ponto supermassivo, denso, mais calor. Tá? Calor. Todas as vezes que a gente vê a presença de Deus ser descrita na Bíblia, inclusive pelos profetas, é como fogo. Nós pegamos um comentário do Zohar que refere-se a Deus como se fosse uma vela na criação do mundo. E se a gente considera também que só existia Deus, só Ele,
somente ele no universo, em tudo, ele tem que dar espaço para que o universo existisse, nós podemos considerar que esse fogo, esse calor, essa presença consumidora de tudo, já estava presente em todos os lugares. Quando ele deu espaço para que o universo existisse, então ele se comprimiu, tá? Olha só que coisa. Espero que você tenha paciência também quanto a isso, para a gente entender os casos. Vem com calma. Ó, Deus se comprimiu para dar espaço para que tudo viesse a existir. Tá? Teve que ter o espaço. Então, ele comprimindo-se, nós encontramos o ponto supermassivo e denso. Muito, que acumula mais massa do que seu tamanho. Esse, inclusive, cavalheiros e estudantes, é o que chamamos de forma. O Logos. Esse Deus que se comprimiu dentro de uma forma. Ou que se cobriu de uma forma, tá? Porque antes, ele, como habitava tudo, não é possível você entender. Mas depois que ele toma uma forma, então ele começa a criar. Como escrito, tá? Como escrito. Porque no princípio, João, né? No princípio era o verbo. Ah, mas tem um detalhe interessante, tá? Porque ver se é assim, acho que é assim. Menha. Assim. Menha. No aramaico, tem uma palavra menha que significa forma. Aplicado somente a Deus. Forma de Deus. Amém. No princípio, era a forma de Deus, no lugar do verbo, tá? Ou seja, no princípio, era a forma de Deus. E a forma de Deus era Deus. Estava com Deus. E sem ela, nada, ou sem ele, nada do que foi feito, se fez. Por isso nós vemos também que Cristo era a luz do mundo. Esse era o Cristo que estava lá. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Depois de quando? Depois de que aquela forma foi assumida. Então nós temos uma forma de Deus ali. E essa mesma forma depois se veste de carne e habita entre nós. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Ao criar o universo, nós temos aqui a explosão, o Big Bang, né? Vou dizer para vocês que não está errado. Não está, vamos dizer assim, não explica tudo, mas também não está errado, tá? Não descredibiliza a palavra de modo nenhum, porque Deus usou sim formas e usou, vamos dizer, os mesmos métodos que nós vemos hoje no universo, que nós podemos analisar, que inclusive a ciência pode chegar lá e catalogar, porque ele já foi usado, ninguém inventou nada do zero. Para se criar do zero, é somente o Eterno que cria. Quem estabelece é somente ele. Agora que nós pegamos aqui a criação, entendemos que teve o Big Bang, que o universo era totalmente quente. Era quente. Nós entendemos que houve a explosão. Teve um irmão, um profeta que se chamava William Branham. Ele trouxe um estudo interessante. Ele explicou que ali era o Logos, como uma criança brincando de criar, a forma de Deus, brincando de criar as coisas. Como uma criança espalhando seus brinquedos pelo mundo, pelo universo, tirando de si a luz e materializando essa luz, e então dando forma a todas as coisas. E o universo então estava em desordem no momento dessa explosão. Depois, só depois, que é organizar todas as coisas de acordo com o que nós vemos, tá? Só depois. Mas veja, uma explosão dele, tirando todas as coisas e lançando os brinquedos, vamos dizer assim, parte de si mesmo,
pelo espaço. E essas partes disso mesmo, vamos desenhar aqui, seriam sólidas agora, seriam os meteoros, essas questões, estariam a velocidade tão grande que chegariam a esquentar tanto a ponto de, se tocassem um no outro, eles se juntariam e se fundiriam. E isso foi lançado sobre todo o universo. Tá? Seriam como muitas pedras quentes no universo, ele estaria totalmente quente. Então nós temos um monte de sols. Eu desenhar e ilustrar aqui simples para você entender. Um monte de sols. Cometas pegando fogo em todo o tempo, em todo lugar. Não era possível ainda ter vida nessas condições. Tá? Inclusive, se você quer saber, quando está escrito em Ezequiel, se não me engano, fala assim, sobre as pedras afogueadas andavas, tá? É sobre esse tempo aqui que está sendo falado. No princípio da criação de tudo, era pedras afogueadas, viajando pelo espaço. Elas se afastaram tanto uma da outra, chegou um momento onde elas foram esfriando pelo afastamento de uma da outra. Tá? Ou seja, no princípio existia muitos sóis. E esses sóis foram esfriando. Aí nós temos agora a possibilidade de ter uma espécie de vida sobre um desses, que seria a Terra, né? Condições de espécie de vida, só que ainda assim não possível para o ser humano. Deveria ter um tipo de vida capaz de resistir às condições, vamos dizer, colocar incríveis, né? Incríveis desse período. Tá? Por que tinha que ter esse tipo de animal nessa condição? Aqui era muito quente. Aí nós vemos que os dinossauros existiam num tempo muito quente, a couraça deles era feita para isso, para que eles pudessem ser adaptados para aquela questão. Tá? Então Deus criou sim um animal, um ser adaptado para isso. Para quê, senhores? Para quê? Olha só, eles comeriam as sementes e então passaria por aquele processo onde a digestão e então defeca a semente nos lugares para, vamos dizer, espalhar semente. Isso, espalhar sementes. Se tornar adubo. Fertilizar. Entende? Tem que ter esses seres para isso. Especiais para aquele tempo. Ao lidarmos com essas ideias, a gente vê que tem o petróleo, são restos desses seres, tá, soterrados e tudo. Nós vemos, por exemplo, a função que eles desenvolviam numa condição onde não teria abelhas, né? Não poderia ter abelhas numa questão tão quente assim. Mas teria animais que corresponderiam de alguma forma parecidos com o que temos hoje. Mas vamos entender eles como trabalhadores, tá? E uma ilustração mais simples, vamos entender ele como um fazendeiro pegando minhocas e colocando em um terreno onde aquelas minhocas vão perfurar, vão comer alguma coisa que encontrar ali, defecar, tornar aquele solo fértil, fazer buracos para que quando vem a água penetre naquele solo e ele volte a ser fértil. Ou seja, ele está, vamos dizer, dando vida àquilo com a implantação das minhocas ali. Procure depois sobre esse processo para você entender que é interessantíssimo. Então, em uma ilustração, eles seriam como minhocas. Tá? Minhocas. Por que isso é importante contar, estudante? Vamos lá. Em um dia da criação, dessa criação que nós encontramos, deixa eu mudar a cor, está escrito o seguinte, ó, está dito. Ó, produzam conforme sua natureza. Ah, mas não está escrito espécie? Espécie é natureza. Tá? Conforme sua natureza. Para quem Deus está dizendo isso? Para as sementes. As sementes já estavam ali. De onde elas vieram? Não teve um dia da criação em que Deus criou as sementes e disse, haja semente sobre o mundo. Não. Não foi nesse dia da criação, da adaptação do universo, que nós vemos ali em Gênesis, que é catalogado para nós, que ele criou a semente. Mas os
animais, as formas de vida que existiam antes, distribuíram pelo mundo. Olha que coisa interessante. Essas sementes estavam debaixo da água. Tem um comentário do irmão Brana, ele chega a explicar que as sementes já estavam na água, já estavam lá debaixo. Faltava apenas que o sol nascesse. Não tinha sol, não tinha vida ainda, não podia produzir. Então o que aconteceu? O universo se esfriou. Olha só que interessante, quanta coisa aconteceu, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nos dinossauros de novo para você entender que ainda estamos no assunto. Olha, as sementes estavam debaixo da água, só que a água congelou. Mas como que ela congelou se o universo era totalmente quente? Então teve um esfriamento. Ou seria uma era glacial. Eras glaciais, né? Glacial ou glaciais. O universo esfriou, por isso que teve a era glacial, tá? O universo esfriou, seria o Big Freeze. Big Freeze. E é quando um planeta se afasta tanto do outro, que o universo se expande tanto, que não é mais possível que um corpo gere calor para outro e se esfrie. Então, isso, para acontecer, teve milhões e milhões de anos acontecendo ali. Nesses milhões e milhões de anos, nós encontramos que... Olha só, essa é a linha do tempo da existência dos dinossauros. Eles apareceram em um tempo onde o universo estava esfriando, a Terra já era capaz de habitar um tipo de vida capaz de sustentar ou de se suprir, de sobreviver àquela condição que estava vivendo. Então, ela esfriou ou esfriando, teve vida. E a vida dos dinossauros teve seu ápice. E depois a queda. Milhões e milhões de anos. Quantos? Muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. E aqui tá. A Terra veio a se tornar aí sem forma. E esse sem forma, cataclismos, muitos cataclismos em condição que estava adversa. Aí vem a questão, o dinossauro foi extinto por um meteoro ou não? Eu não sei dizer. Não sei dizer. Mas vem a questão, os dinossauros existiam e nós estamos vendo aqui que há espaço para tudo isso. Tá? Veio a se tornar sem forma. E depois que os dinossauros existiram, chegaram ao seu ápice e então morreram. Tá? Eles deixaram de reproduzir por algum motivo, chegou o seu tempo, de alguma forma eles pereceram, ou então eles não conseguiram sobreviver à mudança de clima ou de estação que poderia estar acontecendo ali, que seria o esfriamento total. Um animal de sangue ou de adaptação somente para aquela condição, chegou-se ao fim da espécie por causa do frio. Ou esse tipo de adversidade. O universo esfriou completamente. Então, as últimas espécies não conseguiram a adaptação completa. Não quer dizer que todas as espécies foram destruídas, não, ou que perderam, que pereceram, não. Mas aquelas que não se adaptaram, ou as aquáticas, vamos dizer assim, permaneceram, mas as espécies que eram da Terra não se adaptou, congelou tudo, e só aos poucos, né? Não vamos dizer que foi de uma hora para outra para conservar todos os corvos ali, não. Mas milhões e milhões de anos congelando aos pouquinhos, até não ter mais nada que pudesse sobreviver àquela questão. Foi se acumulando e se decompondo as matérias, criou-se o petróleo, criou-se todas essas questões aí. E então a Terra veio a se tornar vazia. Tá? Milhões e milhões de anos depois que a Terra se tornou sem forma, teve os cataclismos e os eventos adversos, ela também se torna vazia. Lembrando que todo o universo ao redor estava esfriando e esfriou. Tá? Vamos lá. Quando chegou o universo esfriou. Quando chegou nesse momento,
todas aquelas bolinhas de fogo, todo aquele sol, todos aquele sol que existe no universo, todos aqueles luzeiros apagaram. Apagou-se os luzeiros. E o universo ficou agora congelado e escuro. Congelado e escuro. É aqui que nós entramos agora em Gênesis de novo. Vamos lá. Gênesis. A terra veio a se tornar, tá? Veio a se tornar sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem a questão sobre a face das águas congeladas. Você vê que não teve um dia específico na criação das águas aqui. Mas o universo congelou todo o planeta, tudo cobriu-se dessa água congelada. Depois que o Espírito de Deus movia-se ali, nós encontramos algumas questões. Primeiro, o Espírito não interagia com a matéria. Até o momento que ele diz, haja luz. Aí é diferente. Quando diz, haja luz, a sua presença esquentou e derreteu lá o gelo sobre essa terra, que resultou em ela estar toda coberta de água. Olha que interessante, água agora no formato líquido, tá? Por isso, depois o Eterno faz separação entre água e água. Mas olha que interessante. Nós então entendemos que houve milhões e milhões de anos, tempo suficiente para uma outra criação anterior a essa, como um pai de família que está preparando o terreno que é infértil para ser produtivo, para então adaptar as espécies e o universo, o mundo, para nos receber uma espécie que não poderia sobreviver naquelas condições anteriores e adversas. Por isso, Adão foi criado somente nesse tempo que é tratado aqui em Gênesis, que é essa criação. Ela vai ter pouco tempo. Essa criação vai ter pouco tempo. Porém, a Terra, meus irmãos, tem milhões e milhões e muito tempo. A Terra é velha, muito velha. A Terra é. Porém, essa criação adaptada que nós vemos hoje não é velha. Entende? Entendemos que há espaço sim para os dinossauros e que eles... Olha só, já respondeu algumas perguntas aqui, né? Entendemos que há espaço para os dinossauros, eles existiram, tá? E, existiram, sim. A Bíblia nega ou confirma? Aí vem a questão, você queria que a Bíblia escrevesse, vamos dizer, de modo escancarado, explícito, os dinossauros existiram. Não faz diferença pra gente. Entende? Não faz diferença. A Bíblia deixa o espaço para isso. Entende? A Bíblia deixa espaço para isso. Ela nega ou confirma? Ela não nega. Não tem algo dizendo, o dinossauro não existiu, tá? E se você crer, você vai pro inferno. Algo assim. Não tem isso, irmão. Não tem isso. E outra, a gente vai ter algumas questões da ciência. Poxa, eu posso crer na ciência? Meu rapaz, a ciência ela vai observar apenas aquilo que é aparente, né? Que pode ser observado. Mas tem coisas que a gente não consegue observar sozinho, sem ser por meio de intervenções. Poxa, aquilo que pode ser observado. E sim, os fósseis de dinossauros podem ser verdadeiros? Podem ser verdadeiros. Existiu outra criação. Antes dessa criação existiu. E eis os espaços aí, eis o momento para se falar. Porque até mesmo em Gênesis, tá? Gênesis 1, 2, ou Gênesis 1, 3, até o momento da criação do homem, se passa ali 6.000 anos.
Aí você pensa, poxa, são 6.000 anos daquela criação. Depois da queda do homem até Noé, são mais 2.000 anos. É muito tempo ali que a gente lê e acha que aconteceu assim, ó. Abriu o olho e aconteceu, piscou e aconteceu outra coisa. Entende? Não é isso, irmão. Não é isso. Agora, eu vou pegar a ciência e acreditar em tudo? Não, porque a ciência tenta colocar não toda. Existem aqueles que acreditam sim em Deus, que colocam isso a serviço, à disposição dele. Mas existem aqueles que querem colocar isso como se essa própria descoberta fosse o processo original de tudo e... Enfim, a gente sabe onde chega. Ó, por que não fala dos dinossauros? Porque a Bíblia, meus irmãos, é a história de Deus se revelando aos seus filhos. Tá? Aos seus filhos. E outra, imagina só a questão, né? Vamos imaginar que Deus é o pai de família. Ele é, realmente. Eu quero que você imagine o quadro. Ele vai explicar a questão dos dinossauros, a questão de todo o processo químico, físico, biológico que aconteceu na criação do universo. Para chegar aos filhos dele e dizer, ó, isso aconteceu, eu sou Deus por causa disso. Não precisa disso. Entende? Não precisa disso, é ele se revelando. Vem cá, Moisés, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu. Tá aqui, ó. Escreve. Escreve como? Com as suas palavras. Mas o que é isso? Não, apenas escreva com as suas palavras. Porque vai chegar o tempo onde todos conhecerão isso. Mas por agora é importante que você escreva essa questão que eu estou te mostrando. Apontando apenas para aquele momento importante, que é o mover de Deus em todo esse acontecimento. Você percebe que não está registrando o acontecimento, mas o mover de Deus. A Bíblia está registrando aqui, ó, o mover de Deus. E não os detalhes ou os protagonistas, as pessoas da história, mas o mover de Deus. Veja, inclusive nos profetas. Quem que é importante? É o profeta ou é Deus através dele? É Deus através dele. E a história do homem? A história do homem é um canal, ou vamos dizer, uma ilustração no qual Deus pega por sinal para mostrar a si mesmo. Essa é a grande questão, entende? Então, quando você fica prestando atenção sobre as questões ao redor, é como seriam as placas e a estrada. Você deve olhar as placas. Maravilha, as placas vão te ajudar a sinalizar tudo aquilo, vai dar testemunho. Agora, a estrada te leva a algum lugar, a placa não. Entende? Essa é a questão. Porque eles não são o ponto principal, né? Onde eles estiveram? Estiveram na criação anterior a essa. O que aconteceu com eles? Eles viveram até o final da vida e foram então extintos por algum evento adverso. Mas passou-se muito tempo até eles se reproduzir e povoar a Terra toda. Sim. Inclusive pode ter dinossauros na água? Sim, os dinossauros na água podem ter sobrevivido. Assim como no dilúvio, né, com Noé, os animais aquáticos sobreviveram. Mas os terrestres tiveram esse cataclismo com eles. Entende? O que muda para nós cristãos sabendo da existência dos dinossauros? Olha, a verdade é que nos torna mais admiradores da obra do Eterno. O quanto ele foi pensativo nisso, o quanto ele é um grande arquiteto. Entende? Ele pegou um animal, colocou naquela terra e deixou que ele fizesse o trabalho dele. Criou um ser capaz de realizar aquela tarefa magnífica. E outra, ele observou sem pressa. Tá? Sem pressa daquilo. Agora você pensa, cara, que obra incrível é essa? E qual a finalidade dessa obra? Ele se revelar a nós e ele mostrar que todo o universo não foi feito por acaso, mas dando a cada um a possibilidade de ofertar sua função. Inclusive, dando a cada um a possibilidade de ofertar os frutos de sua natureza. Poxa, não parece com livre-arbítrio? Soa alguma coisa parecida com livre-arbítrio? Pois soa. Incrível que a Bíblia não fala livre-arbítrio, né? Olha que interessante, mas é isso, tá? Cada um tem a possibilidade de ou rejeitar ou não, mas de oferecer aquilo que está na sua natureza. E isso é o que torna a obra cada vez mais incrível, mais interessante de ser observada. Portanto, lembre de deixar o seu gostei, tá? Seu joinha e
compartilhar também para mais pessoas verem esse estudo, certo? Agora a gente vai voltar na rede social aqui. Vou responder mais umas perguntas que foi deixado das pessoas ao redor e também como, por que os dinossauros não são mencionados na Bíblia? Porque eles não são o ponto principal. A Bíblia é a revelação de Deus para nós e todos os detalhes que são mostrados ali são o mover de Deus e não as coisas ao redor ali, porque o mover de Deus determinou todas as coisas e não as coisas determinou o mover de Deus, entende? O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? A Bíblia não se ocupou em falar sobre eles, porque o ponto principal é Deus se revelando, né, a nós, a nossa criação. Deus preparando o mundo, a terra, para receber o seu filho, como um pai de família prepara uma casa para receber o seu bebê. Adapta a casa para receber o seu bebê. Como explicar para um cristão sobre a inexistência de Deus? Você pode negar tudo, né? Não, você pode negar qualquer coisa que existe ainda assim. Porque não existe nenhum relato de dinossauros na Bíblia. Por isso, se encontrássemos... Olha, alienígenas. Isso aqui eu vou deixar para um próximo vídeo. Ou então a gente já poderia também... Vou até responder essa pergunta aqui, Se encontrássemos alienígenas, como as religiões tratariam ou tentariam explicar a sua existência? Eis a grande questão, né? Alguns comentaristas... Até no judaísmo, alguns comentaristas chegam a dizer que existem sim outros seres fora da Terra. Inclusive, existe uma doutrina que até comenta, ou uma doutrina, ou um comentário que diz que somente essa criação, esse mundo caiu. Somente Adão, o rei desse mundo, caiu. Tá? Então, não é problema. Existe alienígenas? Existe vida fora da Terra? Não muda. Por que não é falado na Bíblia? Porque, novamente, é Deus se revelando e resgatando essa criação que caiu. E as demais não caíram. Não tem essa questão para eles, entende? Então vamos. Próxima questão. Ver se encontramos aqui. Mais um detalhe que possa ser interessante. Olha, aqui. Deveria ser muito simples, só ler Gênesis. Olha só o que esse camarada falou. Aqui seria a evolução, né? A evolução é verdade ou não? Poxa, eu não acredito particularmente na evolução como Darwin diz, tá? Mas existe sim uma adaptação perfeitamente. Inclusive, se você quiser pesquisar aqui no canal, vai ter um estudo sobre Gênesis 3. O que aconteceu para que o homem caísse? Lá você vê que Deus fez uma adaptação no corpo da serpente, tá? E essa adaptação realmente acontecia nos outros dinossauros, porque ele fez todas essas questões aí para adaptar os animais a um tempo. Assim, por exemplo, se ele colocou aquele animal naquele lugar, naquele momento e naquela condição que ele viveria, então ele é responsável por cuidar daquele animal, fazer com que ele se adaptasse àquela condição. Porque senão ele só jogaria ali, deixaria o bicho morrer e o bicho morreria. Entende? Se ele fosse totalmente inadaptável. Então vamos lá. Sobre os dinossauros que estavam na água. Olha, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Aí vem a questão, ele não diz crie-se, faça-se. Entende? Ele diz produzam. Já existiam e ele então desperta esses seres da vida ali, vamos dizer, houve uma ressurreição. Houve uma grande ressurreição ali, até mesmo nas sementes houve uma ressurreição. Nós vamos imaginar, haverá outra ressurreição? Haverá também. Só que dessa vez, não de animais da água. Entende? Não de animais que já estavam aqui. Esses animais, mas uma ressurreição para tudo. Inclusive para nós que esperamos isso. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Já existiam ali. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Veja só, aqui particularmente... Particularmente eu vejo essa questão aqui como uma adaptação de animais que vivem na água para torná-los animais também que possam viver fora e voadores. Viu? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha que interessante isso, né? Já estava aquela vida lá dentro, ele adaptou para que essa vida pudesse sair sobre a terra.
Inclusive, quando você vê a ideia da teoria da evolução é que um animal da água aquático fosse para a Terra e se adaptasse ali e pudesse ser desenvolvido em várias outras condições, né? Olha só, eu tenho até um estudo aqui, eu estava fazendo sobre uma pesquisa, que é a criação do universo. Aqui. Houve milhões de anos, né, sobre a criação do universo, essa é a parte dos dinossauros. Houve milhões de anos entre sem forma e vazia. E aqui o texto nos mostra que Deus esperou todo esse tempo, aguardando as condições certas para iniciar a criação e o fez, né, pensando em seus filhos. Ao iniciar o processo de congelamento da Terra, devido ao afastamento da fonte de luz, mais forte que todos os sóis existentes, apenas as camadas superficiais da Terra foram afetadas, mantendo o centro vivo e evitando o congelamento total. Quer dizer que a Terra um dia congelou completamente? Chegou a morrer completamente? Bem, eu comento essa parte aqui. Posso dizer que sim e que não. A Terra, o núcleo pode nunca nem ter congelado completamente, mas até chegar a uma camada suficientemente para acabar com toda a vida, que a vida fosse incapaz de se manter ali na superfície, chegou a um congelamento completo disso, tá? Parece muito com aquela história do Viagem ao Centro da Terra, onde teria dinossauros no centro da Terra. Durante esse período, os anjos já haviam sido formados, conforme descrito em Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. E no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Eles estavam acima de toda a criação e dos cataclismos, incluindo chuva de meteoros que eram presentes e comuns e acompanharam parte do princípio dela, ou seja, dessa criação. Mais um comentário: houve dia durante o tempo do movimento, entre o processo de um corpo quente esfriar, são milhões e milhões de anos, e de um corpo em temperatura de vida ideal até congelar, também são milhões e milhões de anos. E assim foi. A vida criada ali teve tempo de existir e desaparecer. Uma raça capaz de viver naquelas condições anteriores e assim transformar as propriedades da Terra, trazendo o equilíbrio necessário para que ela fosse fértil e habitável, o que inclusive era, porém, não para os homens, e a obra que Deus trabalhou e fez pensando em seus filhos. Para isso foram criados os dinossauros, a fim de tornar a terra, o solo, criar o equilíbrio e tudo isso, vírgula, também adubar a terra, e os processos foram estabelecidos para que se tornasse habitável. O mesmo Deus que disse: não tirarei todos os moradores da terra diante de vós de uma só vez, para que não venha a se tornar moradas de todos os tipos de feras, ou seja, para manter um equilíbrio, como mostrado em Êxodo 23:29, ou seja, aquele mesmo Deus que pensou em manter o equilíbrio ali em Êxodo 23:29, é o mesmo Deus que manteve o equilíbrio também desde a criação do universo até aqui. Ele, como diz também: eu não criei a terra para que ela ficasse vazia. Como um agricultor torna a terra uma terra infértil em uma que possa ser cultivável. Os sóis daquela terra e de todo o universo eram os corpos ainda quentes que chegavam, dentre muitos outros que ainda estavam a caminho, vindos do mesmo processo, soltos a partir da fonte primordial, ainda viajando pelo espaço. Isso mantinha a temperatura por todo o universo quente sem igual, onde o ser humano não poderia viver. Depois de milhões e milhões de anos, os sóis de luz própria foram se apagando enquanto continuavam se espalhando, e o primeiro Big Freeze aconteceu. Big Freeze é uma teoria que explica o universo vai se expandir tanto que os corpos celestes vão se distanciar um do outro a ponto de não existirem mais, ou de não emitirem mais calor, e assim congelarem. A teoria explica o que ocorrerá daqui em diante, mas é neste ponto que ela erra, porque Deus interromperá o processo do tempo com a fusão da eternidade e habitará entre os homens. As espécies de animais possuem características especificamente formadas para as temperaturas extremamente distintas das nossas, quanto as eras glaciais, inclusive, não estão tão longe da realidade que realmente aconteceu, e isso para que as sementes fossem preservadas, inclusive as sementes e espécies dos animais também, tá? É como se fosse uma arca de Noé que ocorreu antes dessa criação. Quanto às eras glaciais, inclusive, não estão tão longe da realidade. Isso ocorreu para que as sementes fossem preservadas, como explica o irmão Branham sobre as sementes que já estavam na água,
ou seja, congelada, só precisando de luz, e por isso não criou Deus a vegetação nessa obra, apenas disse, produza, no dia em que disse para haver as plantas. As plantas vieram do lado interno da forma, aqui já é outro detalhe interessante, mas não é para nosso comentário aqui. Nós estamos na criação do universo, né? É isso, estudante. Eu espero que você tenha se inscrito no canal, tenha gostado desse conteúdo, tá? Eu acredito que não é todo mundo que sai contando esse estudo, aborda esse tema para você. Espero que tenha ficado claríssimo, tá? E se você não acompanhou os outros vídeos aqui do canal, eu espero sinceramente que você possa clicar aqui no canal e acompanhá-los, tá bem? A gente vai poder estudar sobre vários temas, sobre vários assuntos que não são comuns ao mundo afora, tá? Por quê? As pessoas querem apenas algo superficial. E nós não vamos ter algo superficial para estudar. Como estudantes aplicados à escritura, nós vamos estudar tudo aquilo que nós tivermos possibilidade de estudar. Certo? E para isso eu peço que você também deixe sua dúvida aqui embaixo, seu comentário, deixe também o seu feedback e diga se gostou ou não, o que aconteceu. Poxa, qual a sua visão antes? O que mudou? Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui embaixo. Tá? Se inscreve no canal, não se esquece, ativa o sininho, notificações também. E até o próximo vídeo.